Vamos lá, gente? Olha só, tem mais funções inversas de funções trigonométricas. Eu vou falar até aqui arco tangente, mas na nossa tabela mesmo de integrais, aquelas 18 que eu passei para vocês, tem o arco secante. Mas se você entender o conceito, né, eu penso que não é problema você pensar no inverso das outras. Essa aqui é uma importante. Essa aqui é uma importante, ela vai aparecer assim várias vezes, que é a função que inverte a tangente. Como você pode ver, aqui eu tentei colocar o gráfico da função tangente, ela tem alguns problemas em pontos que tem extremidade em arcos, que tem extremidade delas no π sobre 2 ou no menos π sobre 2. Pode ser que você dê muitas voltas, mas se terminar no arco congruente ao π sobre 2 ou menos π sobre 2, a tangente não existe. Então tem uma linha tracejada aqui, querendo dizer que o gráfico não vai nunca cruzar com essa linha. Então aqui, na medida que você chega cada vez mais perto do π sobre 2, esse gráfico azul vai ficando cada vez maior, cada vez mais alto, né? A imagem vai tender a mais infinito. E se você olhar a tangente como um todo, você vê que ela não é sobrejetora, não é injetora, sobrejetora até que é, né? Mas ela não é injetora. Você não tem como colocar uma linha aqui e essa linha cruzar com o gráfico uma única vez. A menos que você faça alguma restrição, que é o que eu estou sugerindo aqui. Aqui você pode ver que eu não coloquei colchete, coloquei parêntese. O parêntese aqui está querendo dizer que essas extremidades aqui não pertencem ao intervalo. O intervalo é aqueles que tem a bola aberta de um lado e do outro. Só entra o e-mail dele. Então, se você restringir a função tangente a essa parte aqui, que vai ficar entre menos π sobre 2 e mais π sobre 2, aí qualquer linha horizontal que você colocar aqui vai cruzar com o gráfico uma única vez, indicando que ela é injetora. O fato dela ser sobrejetora também é natural, porque na medida que você chega cada vez mais perto do π sobre 2, o gráfico vai tender a mais infinito, e quando você chega perto do menos π sobre 2, você vai tender a menos infinito. Quanto maior for o valor que você estiver aqui para calcular o inverso, né, a imagem, você, por exemplo, você pegou aqui, sei lá, 100. Aí você quer saber qual é o arco que tem tangente 100. Você vai procurar um arco e esse arco, até do ponto de vista gráfico, você vê que esse arco vai ser um arco bem pertinho do π sobre 2. Vai ficar à esquerda do π sobre 2. Então, no caso da função tangente, nós vamos restringir ela ao intervalo menos π sobre 2 mais π sobre 2. Podemos deixar como imagem, o conjunto imagem, os reais. Então, não preciso mexer, o contradomínio aqui é igual à imagem. Não preciso mexer. E a função definida desse jeito, y igual a tangente, ela admite uma inversa. Aí a inversa vai pegar valores aqui de R e vai trazer ela aqui para os valores entre menos π sobre 2 e mais π sobre 2. Então, repare, a função arco tangente, ela pega aqui um número real e transforma esse número real em um número entre menos π sobre 2 e mais π sobre 2. A simbologia, né, a notação para arco tangente é a mesma das demais. Você pode colocar tan menos 1, que você verá nas calculadoras, ou você pode ver tg menos 1. Isso aí representa o inverso da função tangente restrita a esse intervalo menos π sobre 2 mais π sobre 2. Mas você também verá muito essa notação aqui, arctan, ou atan, arco tangente de y. Ok? E como, vamos ver aqui e dar uma olhadinha na derivada dela. Assim como nós fizemos anteriormente, eu vou até fazer aqui de uma outra forma. Você pensa bem, você estava assim, ó, com y igual ao arco tangente de x, não é? Então, se o y é arco tangente de x, lembra daquela voltinha que a gente fazia? Então, se você calcular o arco tangente, põe um arco tangente aqui dos dois lados, ó. O arco tangente de y, ou perdão, não é um arco tangente não, é o inverso desse arco tangente, que é a tangente. Coloca aqui a tangente dos dois lados, você vai ter assim, ó, que a tangente de y é tangente do arco tangente de x. Só que tangente do arco tangente de x é x. Foi tudo invertido. Tudo invertido. Vamos começar tudo de novo. Ó.
Vamos apagar aqui. Então tá, eu quero falar da derivada da função arcotangente, né? Então eu vou olhar o seguinte, eu tenho aqui y igual a arcotangente. Arcotangente de x. Não foi isso que eu escrevi da outra vez? Peraí, deixa eu organizar minhas ideias aqui primeiro. Se eu tenho y igual a arcotangente, vai ficar tangente de y igual a x. Aí a derivada daqui dá secante ao quadrado de y vezes y', dá certo. Igual a 1. Dá certo, então vamos lá. Veja bem, eu vou fazer isso aqui um pouco diferente, só na forma de escrever, porque a ideia é a mesma, do que eu fiz com a função seno. Então você imagina o seguinte, eu quero saber qual é a derivada da função arcotangente. Então eu tenho y igual a tangente, a minha pergunta aqui é o seguinte, isso aqui é a minha pergunta é o seguinte, y', quem é? É isso que eu quero saber. Quem é a derivada do arcotangente de x? Eu sei que arcotangente e tangente, e eu estou imaginando aqui que eu estou nas situações que está colocado ali, né? O y aqui vai ser um número entre menos π sobre 2 e mais π sobre 2, o x é um número real qualquer e por aí vai. Agora, como elas são inversas, eu posso aplicar tangente nos dois membros, tangente de cá, tangente de lá. Aí vai ficar assim, ó, tangente de y igual a tangente disso aqui tudo. Só que tangente e arcotangente são inversas. E eu já falei para vocês em mais de um momento que a composta de duas inversas dá a identidade. Então vai ficar assim, só os x. Apliquei tangente de cá, tangente de cá. Agora eu vou derivar nos dois membros, só que eu vou derivar em relação a x. Eu vou derivar em relação a x e não vou me esquecer que esse y depende do x. Então, mais uma vez, pela regra da cadeia, o que eu vou fazer? A derivada da tangente dá secante ao quadrado de y, aí eu tenho que multiplicar pela derivada de quem está aqui dentro, não é? Assim, ó, derivada de quem está lá dentro. Pela regra da cadeia é assim que a gente faz, né? E do lado de lá eu vou derivar em relação a x, derivada em relação a x dá 1. Então, se você passar agora isso aqui para o lado de lá, você ficará com o seguinte, que y' é 1 dividido por secante ao quadrado de y. Só que eu gostaria de ter a resposta em função do x e não em função do y. E não em função do y. Então, como é que eu coloco isso aqui em função do x? Será que tem alguma relação que envolve tangente e secante? Porque, olha só, eu tenho que a tangente de y é x. Então, se ali aparecesse tangente de y, eu trocaria por x, né? Então, mas tem. Você se lembra da identidade fundamental, que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Nessa identidade fundamental, se você dividir aqui os dois membros por cosseno ao quadrado, né? Divide aqui por cosseno ao quadrado nos dois membros, ó, cosseno ao quadrado nos dois membros, seno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado, o que que dá isso? Dá tangente ao quadrado, não é isso? Tangente ao quadrado. Isso aqui dá 1, né? Essa divisão aqui. Todo número dividido por ele mesmo dá 1. 1 dividido por cosseno, por definição, é secante. Então aqui ficou secante ao quadrado, né? Na verdade, isso que eu coloquei x aqui pode ser qualquer letra, pode ser um quadradinho aqui no lugar dele. Eu tenho que vale essa relação aqui. Se vale essa relação, no lugar de secante ao quadrado de y, eu posso colocar tangente ao quadrado de y mais 1. Então vai ficar assim, ó, y' é igual por conta disso aqui, 1 dividido por tangente ao quadrado mais 1. Olha só, tangente ao quadrado de x mais 1. Não, ao de y, né? Y mais 1. E essa tangente ao quadrado, essa tangente de y não é a mesma coisa que x? Ah, então eu posso pegar aquela tangente ali e trocar por x, ó. Portanto, y' é igual a 1 dividido por x quadrado mais 1. Mas esse y é meu arcotangente. Portanto, mais uma vez, a pergunta era quem era o y'. Acabei de descobrir aqui o y'. Ó. Então, a derivada do arcotangente de x, a derivada do arcotangente de x é 1 dividido por 1 mais x quadrado. Isso aqui vai de encontro àquela
integral número 16, que lá eu falei para você o seguinte, olha, que a primitiva de 1 dividido por 1 mais coisa ao quadrado de coisa, isso era arco tangente da coisa. Aí vocês tinham comentado que não estava muito bem na questão de funções inversas de trigonométrica, né? Porque estava aparecendo aqui uma função que você desconhecia. Mas agora, com todo esse papo aqui de hoje, eu penso que agora já não é mais tão desconhecida assim para vocês, né? Ou seja, a função arco tangente é o inverso da tangente quando restrita ali ao intervalo aberto menos π sobre 2 mais π sobre 2. Ok? Nós não falamos dos gráficos, né? Nós não falamos dos gráficos dessas funções. Eu gostaria que vocês fizessem uso cada vez mais de recursos computacionais para agilizar a memorização de alguns gráficos. Vamos lembrar aqui como é que são os gráficos dessas funções, ó. Gráficos das inversas das funções trigonométricas. Lembre-se que eu não estou falando aqui das funções sem restrição. Eu estou falando com as funções com as suas devidas restrições. Por exemplo, uma coisa que eu quero que vocês se lembrem é o seguinte. Todas as funções inversas, a gente consegue mostrar isso, fazer o cálculo e mostrar isso. Só que eu não vou fazer isso aqui agora, foge um pouco o objetivo dessa aula, né? Então eu só vou falar para vocês. É o seguinte, a função original e a função inversa, elas têm o eixo y igual a x como um espelho. Então esse y igual a x aqui, ó, ele funciona como um espelho. Então se esse aqui é o gráfico da função f, o gráfico da sua inversa, ele estará espelhado. Você vai ficar a mesma distância aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Nossa, eu não consigo fazer muito bem isso aqui. Deixa eu ver, vem aqui. Assim, né? É assim. Desse jeito, ó, mais ou menos assim. Então esse aqui seria o f menos 1. Aqui seria o x, aqui seria o y. Sempre você terá, entre o gráfico de uma função e de sua inversa, essa relação. Tá? Tem outras relações também. Uma outra delas é o seguinte. Você chega até o gráfico da função inversa se você girar o gráfico da função f em 90 graus e depois pegar esse giro e refletir em torno do eixo y. Mas tudo isso aí demoraria um pouco mais de tempo para eu justificar. E aqui o nosso objetivo não é muito esse. Então, eu quero ver com vocês aqui o gráfico dessas funções. Vamos ver aqui, ó, y igual a seno de x e y igual a arco seno de x. Então você observa que eu estou pegando aqui as duas funções partindo do x. Até então eu analisei as inversas indo do y para o x. Mas agora olhando as duas indo para o x, aqui você vai lembrar que o x seu pertence ao intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. E esse aqui, o x seu, pertence ao intervalo menos 1, 1. Então, se você desenhar o gráfico dessas duas funções, vamos lá, π sobre 2 dá mais ou menos o quê, hein? 1,5, né? Então, vamos supor que o meu 1 aqui seja isso aqui. Seja 2 quadradinhos. Então, aqui eu tenho menos 1 e aqui eu tenho 1. E aqui eu tenho assim o menos π sobre 2 e aqui assim eu tenho π sobre 2. Quando você olhar na função seno, a função seno aqui no menos π sobre 2, ela dá menos 1. Aqui. O seno de menos π sobre 2 é menos 1, aqui assim, e depois aqui assim, no π sobre 2 dá 1. Então ela vai fazer isso aqui como nós já discutimos isso aqui, né? Ela vai fazer isso. Vamos colocar aqui vermelho. Essa aqui seria y igual a seno de x. A outra função, então está aqui menos π sobre 2 mais π sobre 2. A outra função, ela pega um valor aqui entre menos 1 e mais 1 e leva no menos π sobre 2 mais π sobre 2. Então, a outra função, levando em conta os quadradinhos do quadro aqui, aqui seria o mais 1
Então seria aqui, né? O π sobre 2, ó. Aqui seria o menos 1. E aqui seria o menos π sobre 2. Então aqui seria 1 e aqui seria π sobre 2. Bom, é a função arco seno, então ela vai pegar valores aqui. Ó, arco que tem seno menos 1 é o menos π sobre 2. Arco que tem seno 0 é 0. E o arco que tem seno π sobre 2... arco que tem seno 1 é o π sobre 2. Então vem para cá. Então se você... Bom, eu precisaria de um pouco mais de matemática para justificar aqui o formato do gráfico e tudo mais. Mas vamos ver o seguinte, ó, o nosso formato desse gráfico vai ser mais ou menos isso. Vocês terão fé no que eu estou dizendo. Ok? Aí a ideia é que se você passar um y igual a x aqui, ó, ele vai ter... Eles são reflexos, né? Um é reflexo do outro. Então, o gráfico da função arco-seno é esse azulzinho. Se você colocar no computador lá arco-seno de x, é para ele dar para você um negócio desse tipo aqui. Esse é o gráfico da função arco-seno. Já no caso da função arco-cosseno, ó, y igual a cosseno de x. Aí lembrando que nesse caso aqui o x está no intervalo 0π. E o outro é y igual a arco-cosseno de x. Nesse caso aqui o x está no intervalo... É isso, menos 1, 1. Exatamente, é isso mesmo. Então, nesse caso aqui, fazendo assim a mesma ideia, só que aqui eu vou ter que chegar esse gráfico um pouquinho mais para baixo. A mesma ideia, você pensando desse jeito, ficaria assim, ó. A função cosseno, vamos pensar o meu 1 como sendo do mesmo jeito, né? Meu 1 é 2 quadradinhos aqui, ó. 1. Aí depois aqui na frente vem o π sobre 2. Aí depois do π sobre 2, o π sobre 2 são 3 quadradinhos, né? Então o π é aqui. Então, o meu 1 são 2 quadradinhos, então seria aqui. O meu 1 seria aqui. A minha função cosseno eu coloquei a função vermelha, né? Então, vamos colocar a vermelha aqui também. A função cosseno seria essa aqui. Ela vem aqui, passa pelo menos π sobre 2, e aqui ela volta para o menos 1 aqui. Aqui assim. Essa seria a função cosseno restrita ao intervalo 0π, que é esse vermelhinho aqui, ó. Y igual a cosseno de x. Agora, olhando aqui no outro intervalo, aqui eu preciso ir do 0 até π, né? O π são 3, então é pouco mais de 3, né? 3,14. Então, olha só, o meu 1 aqui são 2 quadradinhos do quadro. Então, aqui estará o meu 2, aqui estará o meu 3. O π estará um tiquinho de nada acima disso aqui. π. Agora, menos 1. Menos 1 vai estar aqui. O menos 1 meu cada unidade é 2 quadradinhos do quadro. Então seria mais ou menos isso. Se bem que o π sobre 2 dá um 3 quadradinho. Bom, enfim. A menos de uma posição do π aqui, nós teremos o seguinte. Olha, agora em azul o arco cosseno. Qual é o arco que tem cosseno menos 1? Cosseno menos 1. Lembra do ciclo trigonométrico lá? Qual é o arco que tem cosseno menos 1? Lembrando que você aqui vai do 0 até π, né? Bom, quem tem cosseno, você vai do 0 até π. Quem tem cosseno menos 1 é esse de cá. O cosseno aqui é a abscissa do ponto, né? A abscissa do ponto é menos 1. Então aqui, você estará bem aqui assim, ó. Bem aqui. Depois você tem aqui o π sobre 2, que seria alguma coisa na metade disso aqui. Quantos deu aqui, hein? Deu 2, 4, 6. Seria no 3, né? Seria por aqui assim, ó. Aqui seria o meu π sobre 2. No π sobre 2, qual é o arco? O arco que tem cosseno 0. Olha, olhando aqui do 0 até π, o 0 é a abscissa que você vai olhar, né? A abscissa. A abscissa aqui, ó. A abscissa, abscissa. A abscissa só é 0 aqui no π sobre 2. Então tá bem aqui. E o arco aqui do 1, né? O arco que tem cosseno 1 é o 0. Né? Aqui mais uma vez eu precisaria de um pouco mais de explicação aqui para justificar o formato desse gráfico. Mas, salvo engano, se eu não estiver enganado, é isso aqui. Aí você pode dar uma checadinha também se o y igual a x aqui, ó.
funciona como reflexo, funciona como um espelho. Então aqui está, esse azulzinho aqui é o gráfico da função arco-cosseno. É o gráfico da função arco-cosseno. E para finalizar a nossa análise aqui, eu só preciso mostrar a vocês como que seria o gráfico da função arco-tangente. Função essa que aparecerá assim em vários momentos. Inclusive, pelo fato dela estar definida na reta toda, faz sentido até eu pensar em limite quando você manda o x para infinito, quando você manda o x para menos infinito. Então, só lembrando aqui o seguinte, olha, do mesmo jeito aqui, eu vou pegar y igual a tangente. Aqui eu vou pegar esse x aqui pertencente ao intervalo menos π sobre 2, menos π sobre 2, π sobre 2. E agora eu vou pegar y igual a arco tangente. E nesse caso aqui o x pode ser qualquer número real. Tá bom? A função arco tangente vai fazer esse daqui para lá. Isso aqui seria o arco tangente. E a outra daqui para cá. Tá bom, então como que é o gráfico dessas duas funções? Então você veja aqui, não, aqui é a linha mesmo. Você veja aqui, vamos colocar um pontilhadozinho aqui. Então o meu π sobre 2 aqui vai ser 3 quadradinhos desse do quadro aqui, menos π sobre 2 aqui, 3 aqui também dá mais π sobre 2, aqui é mais π sobre 2. Vamos continuar com aqui, ó, o vermelho. É o gráfico da função tangente. Não cruza, hein? Não cruza aqui, ó. Vermelho é o gráfico da função tangente. Aí o gráfico da função arco tangente, você veja que o arco tangente ela vai ficar definido na reta todinha, mas a imagem vai ficar limitada ao intervalo que vai de menos π sobre 2 a mais π sobre 2. E não chega no π sobre 2. Então o azulzinho aqui, ó, o meu π sobre 2 são 3 quadradinhos aqui, ó. π sobre 2. Eu tenho essa restrição aqui que o gráfico não chega até aqui. E o gráfico aqui também não chega até aqui, ó. Então, no 0 dá 0. Aqui vai ser assim, ó. Ela vai tender a π sobre 2 na medida que você vai para mais infinito. E vai tender a menos π sobre 2. Este baixo aqui, ó, é o menos π sobre 2. Vai tender a menos π sobre 2 quando você mandar o x para menos infinito. Então esse azul aqui é o gráfico da função arco tangente e o vermelho é o gráfico da função tangente. Então aí estão os gráficos das três inversas mais comuns, vamos chamar assim, né? A inversa da seno, da cosseno e da tangente, dados as suas respectivas restrições para que essas inversas aconteçam. Então você tem uma derivada para você encontrar de tarefa de casa. Eu fiz com vocês a derivada do arco seno e do arco tangente, e também mostrei a vocês os dois gráficos. Se alguém te perguntar assim, quanto é que dá o limite de arco tangente de x quando você manda o x para mais infinito? Dá π sobre 2. E se você mandar o x para menos infinito? Dá menos π sobre 2. Esse é o limite dessas funções aí. Ok? Está clareando ali. Essa função que está aqui, visível, é a função arco tangente. Você pode notar que se você andar para a direita aqui, ó, essa linha aqui, ela nunca vai passar dessa reta aqui. Essa reta horizontal, eu marquei ela assim, tá vendo? Ó, x igual a π sobre 2. Então, se você for andar para a direita aqui, nunca vai passar. Nós dizemos que essa função tende a mais π sobre 2. Essa que você vê aí é o gráfico da função arco tangente. A função tangente que nós estamos considerando seria essa aqui, ó, tangente de x no intervalo de menos π sobre 2 até mais π sobre 2. Essa é a função tangente. Tá vendo? Se você colocar um y igual a x ali, ó, meu gráfico até não ficou muito legal, porque ficou com uma barriguinha aqui, né? Mas se você colocar um y igual a x aqui, ó, um gráfico, ele é espelho do outro. Ok? Vocês viram aqui que no meu desenho apareceu uma barriguinha aqui, né? Que não tem. Bom, mas enfim.
Agora deixa eu colocar para vocês as outras duas aqui e a gente termina. Apagar, deixa eu apagar isso aqui tudo. Apagar isso aqui. Vamos olhar aqui, ó, por exemplo, assim, y igual a arco, tá vendo? Ele já sugere para você, ó, arco seno de x. Olha lá o gráfico dele, arco seno de x, como nós fizemos, né? Se você poderia colocar aqui junto a função cosseno, ó, opa, a função seno. Eu quero a função seno no intervalo de menos pi sobre 2 até chegar em mais pi sobre 2. Só isso? Só isso. Olha lá. Vai de encontro ao que nós encontramos aqui também, né? No caso da função arco cosseno, se você ao invés de colocar... Vamos apagar isso aqui. Se você ao invés de colocar arco... Vamos supor que você coloque a função arco cosseno. Olha, f de x igual a arco cosseno de x. Olha lá o gráfico, vai de encontro ao que nós colocamos lá. Se você colocar a função cosseno aqui, ó, função cosseno de x no intervalo 0π. Olha lá. Ok? Então, se você ficar com dúvida como é o formato de cada gráfico, volta aqui no GeoGebra, dá uma olhadinha e eu quero que vocês incorporem esses formatos na sua cabeça. Tá bom? Paramos por aqui hoje.